A paz do Senhor Jesus para todos. Irmãos, voltando aqui, a continuação do vídeo número 5, porque caiu aqui, né, a gravação do vídeo. E então eu estou continuando o vídeo de número 5 nesse vídeo agora, tá bom? É o segundo vídeo que a gente grava hoje, nessa quinta-feira, mas é uma continuação do vídeo de número 5, tá bom? Então Jesus, confirmando a profecia de Daniel, lá de Daniel 9:27, Jesus confirma aqui em Mateus 24, versículo 15 a versículo 22. Ele diz: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entende. Então, aí ele diz: e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Então, de quem Jesus está falando aqui? Né? Jesus está falando da grande tribulação. E eu ainda quero alertar mais uma vez, já falei no vídeo anterior, quero falar nesse, que Mateus 24, de versículo 15 até o versículo 22, Jesus trata exclusivamente da grande tribulação. Os versículos que antecedem a esses, ao 15, Jesus fala de princípio de dores, tá? Então, princípio de dores, podemos considerar que é o tempo que nós estamos vivendo. Mas antes do versículo 15, Jesus não fala de princípio de dores. Ele vai falar agora da grande tribulação, porque ele diz: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Então ele está falando de quem? Ele está falando do anticristo, tá bom? Disse que Daniel profetizou o quê? Ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Então Jesus só está aqui confirmando a profecia de Daniel, capítulo 24, ou Daniel 9:27. Ainda quero alertar desse vídeo que essa profecia, ela está se referindo, ela está designada ao povo judeu, tá? Nós vamos ler os versículos posteriores ao 15, e a gente vai ver que ela está, ela está sendo falada para os judeus. Por quê? Vamos lá. No versículo 16 agora, Jesus disse: então os que estiverem na Judeia, que fujam para os montes. Quem que está na Judeia? Os judeus, não é verdade? A igreja não está lá na Judeia. A igreja está espalhada por todo o mundo inteiro. Mas quem está na Judeia é os judeus. Então Jesus aqui está designando aos judeus. A profecia, quer dizer, o anticristo virá só para os judeus? Não, não é isso que eu estou falando. Não virá só para os judeus. O anticristo virá para os judeus, e para todos aqueles que rejeitaram o Messias, que não aceitaram o Filho de Deus como Salvador da sua vida. Tá bom? Os judeus, porque o Messias veio para ele e eles não receberam. Veio para o que era seus, mas os seus não receberam, mas
todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornar filho de Deus, porquanto creu no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, primeiro ele vem para os judeus e também para aqueles que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, e também aqueles crentes que sabem como é que é, né? Lembra da parábola das 10 virgens? Que 5 estavam preparadas e 5 não estavam? Mesmo assim vai ser a igreja. Parte da igreja, né, segundo a parábola das 10 virgens, então 50% da igreja não vai estar preparada. E a gente vê aí, né? A gente já vê hoje. Paulo diz que o sinal dele também, do anticristo, seria a apostasia. Muitos apostatarão da fé, né? Apostatar é abandonar, é quebrar a aliança, é romper com a aliança. Então as pessoas, muita gente fria, muita gente desanimada, muita gente sem fogo no coração, né? Muita gente atendendo mais às suas prioridades do que às prioridades de Deus. Deus em segundo plano na vida de muitos, né? A Bíblia diz, Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas, seu próximo como a si mesmo. A gente vê muitos crentes dando prioridade às suas coisas, à sua vida aqui na terra. Jesus disse que amar a sua vida aqui na terra mais do que ele, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida aqui na terra por amor a ele, ganhá-la-á. E a gente vê que já não se tem mais Jesus Cristo como prioridade. Se trata de contribuição para os que entendem, né, a vantagem que é dizimar na obra de Deus. Então, muitas vezes, Deus fica para receber o resto. É o resto que dão a Deus, né? E então nós estamos vivendo um tempo de frieza espiritual. E frieza espiritual leva a uma quebra de aliança a qualquer hora. Quebra de aliança. Vai esfriando, 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 até que fica totalmente frio. E aí quebra a aliança. Então, esse anticristo, ele virá como punição. Lá na frente a gente vai ver. Lá nas profecias de Apocalipse, né? Porque esse anticristo, Deus está permitindo que esse anticristo venha. Deus não podia evitar esse anticristo? Podia, mas só que já está decretado para o judeu, porque veio para que era seu. Se não recebeu, o judeu rejeitou o Messias, vai pagar o preço. Está esperando o Messias, vai receber um falso Messias, que vai até enganar por 3 anos e meio, mas o judeu não será, não se perde, não será condenado. Ele vai passar pelo sofrimento do império do anticristo. Mas o Deus será salvo. Como também aquele crente que quebrou a aliança e que não foi no arrebatamento. Porque no arrebatamento é aqueles crentes como as 5 virgens que tinha azeite na lâmpada e ainda tinha azeite de reserva, né? Para que o seu noivo tardasse, abastecesse as lâmpadas novamente. Então, arrebatamento para aquele povo. Mas aqueles outros comparados às 5 loucas, que não tinha azeite, não reservou azeite, ficarão aqui. O noivo vem, leva a noiva, que é a igreja, e muitos ficarão aqui, e agora vai ter que tomar uma decisão, né? Talvez agora creia, porque passou tanto tempo dentro da igreja e não teve fé, não creu, que Cristo viria arrebatar a igreja.
Então, agora vendo que a igreja foi arrebatada, ele passa a crer. E o anticristo vai pressionar. E o anticristo vai mandar escolher. Ou recebe a marca dele, o sinal dele, ou não recebe para morrer e ficar com Jesus. Aí as pessoas vão, né, dar sua própria vida para pagar aquilo que já estava pago. E que ele só bastava crer. Ele só bastava crer e lutar. E lutar por essa fé, né? Conservar a fé, conservar a alma pela fé. Vencer as lutas daqui. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Jesus não enganou. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Então não lutou né? Não lutou aqui. O anticristo, o sofrimento vai ser intenso, muito intenso. E aí vai ter que negar as propostas do anticristo pela salvação. Vai ficar muito alto o preço. Mas é consequência de não ter aceitado o que já estava pago pelo Filho de Deus. Tá bom? Aí ele diz no versículo 16 de Mateus 24, ele disse, então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. É o ataque do anticristo ao povo judeu. Jesus disse, fuja para o monte, quando ele atacar a cidade. Porque ele vai atacar a cidade. E eu creio que será no mesmo estilo de quando o general Tito atacou a cidade de Jerusalém, né? Está no passado, foi 70 anos depois do nascimento de Cristo. Ele atacou a cidade de Jerusalém. Primeiro, os exércitos de Roma cercou Jerusalém por 3 anos, cercou Jerusalém, montou toda uma estratégia de guerra e depois invadiu Jerusalém. Mas vai acontecer de novo, né? Vai acontecer novamente. Vai acontecer. Jerusalém novamente voltou a ser estado, a ser nação, mas os exércitos que vão apoiar o anticristo vão invadir também, porque é o preço que Israel tem para tratar com Deus pela rejeição ao Messias, tá? Mas também os crentes que brincaram de ser crente, que não se fortaleceram na fé para fazer parte da noiva arrebatada, e também os incrédulos, de um modo geral, que ouviu o evangelho, mas não deu crédito para o evangelho. Tá bom? Agora vamos passar para o versículo 17 de Mateus 24. O que é que Jesus disse? Ele disse assim, no 17 de Mateus 24, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa da sua casa, de sua casa. Então quem estiver sobre o telhado não desça. Por quê? Porque os soldados vão invadir as casas em Jerusalém e eles já estão lá em cima do telhado, né? Que eles já estão lá em cima do telhado, eles estão escondidos. Por quê? Porque os soldados, o exército do anticristo, vai estar em volta de Jerusalém, esperando a ordem. Na hora que for dada a ordem pelo general, eles vão invadir as casas. Jesus disse, está lá no telhado, não desça, fica lá. Porque pode dar de cara com o anticristo e ser preso ou ser morto. Tá bom? Então, quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. No versículo 18 ele disse, quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Quem estiver trabalhando lá no campo, não volta, não venha, né? Não venha porque pode
quando entrar na cidade, ser surpreendido pelo exército do anticristo. Tá certo? Preste bem atenção. Isso aqui é tudo a grande tribulação. Mateus 24, de 15 a 22. Agora eu vou passar para o versículo 18, ou 19. Olha o que aqui diz no versículo 19. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Existem teorias, né, diferentes do que eu vou explicar aqui. Né? Existe escola teológica que esse ai das grávidas, ele diz que é porque a criança vai ter que ser tirada da barriga da mãe. Porque a mãe não é crente, mas a criança inocente vai ser tirada da barriga da mãe. Mas não é bem essa a interpretação, não. Né? Inclusive, eu estudo também essa escola, mas essa parte aqui, essa interpretação dessa escola, que as crianças vão ter que ser tiradas da barriga da mãe arrebatada. Não, Jesus está dizendo, mas ai das grávidas e das que amamentarem naquele dia. Por que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, olha, antes ele diz, quem estiver no campo, né? Ele disse antes, quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Agora ele diz, ai das grávidas, que amamentarem naquele dia. Você já pensou na dificuldade que as grávidas têm de fugir? Que as crianças, as mães de criança de colo, as que amamentam são crianças de colo. Elas vão ter para fugir com suas crianças de colo, né? Atravessar córrego, andar em estrada escorregadia, pular, passar cerca, pular, subir monte, montanha. Já pensou na dificuldade que ela tem? É isso que a palavra está dizendo. Que ele manda fugir, mas diz, ai das grávidas e das que amamentarem naquele dia. Tudo isso aqui está referindo a Israel, o povo judeu, tá? Então vou passar mais aqui. No versículo 20 ele diz assim, ó, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno ou no sábado. Né? Sábado é coisa de quem? De judeu. Sábado é coisa de judeu. Não tem nada a ver a igreja com sábado. Porque tem judeu. E por que no inverno? Porque orar para a fuga não acontecer no inverno ou no sábado? Porque dizem, quem conhece lá a Judéia, diz que lá o frio é intenso, a geada é muita geada que cai. E então imagina, o povo estava no campo, não volta mais para pegar suas vestes, né? Estava no campo, não volta mais para pegar suas vestes. Significa que vai fugir com a roupa do corpo, né? E então, no inverno é o quê? Geada intensa, que é incapaz de suportar, de manter-se vivo sem agasalho suficiente. Então, a tendência é morrer. Por isso que Jesus disse, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, no sábado. E sábado a gente sabe que é coisa de judeu. Então, até aqui a profecia está dirigida aos judeus. Tá certo? Vou passar mais aqui. Outro gráfico aqui. Né? 21 diz assim, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Então ele diz uma aflição como nunca houve.
E como nunca haverá mais, né? Por isso que ele disse, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno ou no sábado, né? Porque é uma aflição inédita, como nunca houve e nem nunca haverá. No versículo 22, ele diz assim: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Agora aqui vou chamar a atenção um pouco, porque a gente vê muita gente falando, né? Até pregando, dizendo que os dias abreviados são os dias que nós estamos vivendo. Não. Os dias abreviados que Jesus está dizendo são os dias da grande tribulação. Por quê, pastor? Porque nós estamos dentro de um contexto aqui da grande tribulação. É só prestar atenção na palavra, meu irmão. Ainda não terminou o assunto grande tribulação. Jesus disse aqueles dias. Então o que é que acontece nos dias de hoje? Aí diz, os dias de hoje estão pequenos. Mas não é os dias de hoje que estão pequenos. As atividades que são muitas. Não dá conta no dia, por isso que parece que o dia é pequeno, né? São as atividades das pessoas. O ativismo do dia é muito e parece que o dia fica pequeno. Apesar que a ciência chega a dizer, né, que os dias estão diminuindo, mas não foi desses dias que Jesus estava tratando. É uma questão de contexto, né? Tem que ter cuidado quando lê a Bíblia. É por isso que a gente tem aí 3 linhas teológicas, uma dizendo que arrebatamento acontece antes da grande tribulação, é o que eu acredito. Que bem em cima do anticristo reinar, tomar posse, né, a igreja será arrebatada, é o que eu acredito. Outra linha diz que é no meio da grande tribulação, chama a mid-tribulação, ou mesotribulação, diz que é no meio da tribulação. E a outra linha que dizem que é depois da grande tribulação, que a igreja vai ser arrebatada, o que é um absurdo isso aí, porque dentro do contexto da grande tribulação, nós vamos ler que a ira de Deus não derrama sobre a igreja. Por que a ira de Deus não derrama sobre a igreja? Porque Cristo já cumpriu a lei, as exigências de Deus todos. Cristo cumpriu. Tudo que Deus exigia na lei, Cristo cumpriu. E agora os que aceitam Ele como Senhor e Salvador, Ele segue, Ele obedece, anda nos seus caminhos. Já é um cumpridor da lei, desde quando ame a Ele sobre todas as coisas e a seu próximo como a si mesmo. Ele diz cumpriu toda a lei e os profetas. Se houver mais mandamentos, se cumpre nesses 2. Tá bom? Então, que dias que vão ser abreviados? Os dias da grande tribulação. É como que Jesus dissesse assim, ó, se aqueles dias fossem mais de 7 anos, nenhuma carne se salvaria, ou seja, ninguém ia suportar aqueles dias. Ia terminar se rendendo ao anticristo. Por que não se salvaria nenhuma carne? Ele está dizendo. Por que nenhuma carne se salvaria? Porque iam terminar se rendendo todos ao anticristo, né? Ou o anticristo iria matar todos. Porque pelo fato de ser de 7 anos, por exemplo, você não vai ter direito à transação comercial, vender ou comprar, você não vai ter esse direito. Então você vai ter que sair da cidade. Vai ter que sair do meio da civilização. Você vai para a roça. Viu o que ele disse para os judeus? Quem estiver na Judéia, fuja, né? Fuja para o deserto. Vamos dizer que os gentios também, que não subiram no arrebatamento, porque o gentio deve se
lutar pelo arrebatamento da igreja. Mas se não subir no arrebatamento, foge também lá para a roça, para as matas, vai comer raiz, vai comer lá caça, né? Vai plantar e comer as folhas, comer as raízes, comer a semente. Também pode fugir para as matas e ficar lá. Agora cá na cidade vai existir cá uma ordem de receber a marca do anticristo. Então, pode ainda viver os 7 anos da grande tribulação? Pode viver os 7 anos da grande tribulação, né? Não vai ter poder de transação, nem comprar e nem vender, porque vai ter que ter a marca, e aquela marca ali que libera. O dinheiro não vai valer mais nada, o dinheiro que se tem na moeda de hoje. Vai ser uma moeda controlada pelo sistema do anticristo. Então, por isso Jesus disse, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Por quê? Porque há 7 anos vai ter condições ainda de não morrerem. Né? Vai ter condições de não morrerem. 7 anos, você pode ter estoque suficiente para comer, talvez não 7 anos, mas quando acabar, meu irmão, cair na mata. O mesmo que aconteceu com o judeu. O mesmo que vai acontecer com Israel. Quem está na Judéia, fuja para o deserto. Então, durante 7 anos... deixa eu voltar aqui. Não é 7 anos. Essa perseguição toda é 3 anos e meio. Melhor ainda, né? Melhor ainda do que Jesus, porque Jesus disse que se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne salvaria, porque durante 3 anos e meio, 3 anos e meio, terá tribulação, terá guerra, sim, terá fome, né? Mas não terá essa perseguição intensa como será na segunda fase. Daqui a pouco eu vou entrar na segunda fase da grande tribulação. Então, na verdade, a tribulação intensificada mesmo é 3 anos e meio. Então, você pode achar condição de 3 anos e meio você viver no mato, na mata, no deserto, como vai fazer os judeus, né? Então é isso aí. Mas aqueles dias abreviados que Jesus fala é os dias da grande tribulação. Os dias que nós estamos vivendo, eles podem até diminuir, ser pequeno, né, cientificamente falando, mas Jesus não. Jesus tratou da grande tribulação, está dentro do contexto aqui. O 22, né? Está se tratando da grande tribulação. Agora aqui, quando passa para o 23, já saiu desse assunto, não é mais grande tribulação. É aquilo que eu falei. Do versículo 1 até o versículo 14, Jesus trata de um assunto. A partir do versículo 15 até o 22, Jesus trata do assunto grande tribulação, conforme falou o profeta Daniel. A partir do versículo 3, Jesus está tratando de outro assunto. Mas é por causa dessa mistura, não saber separar, não saber fazer uma leitura organizada, que aí embola tudo, e aí vem, porque vai ser arrebatado no meio da tribulação, porque vai ser arrebatado depois da grande tribulação, certo? E a verdade é que a Bíblia diz que a ira de Deus não derrama sobre a igreja, porque Jesus cumpriu tudo para nós. E agora diz para nós estar vigiando, porque ninguém sabe o dia nem a hora em que ele virá buscar a igreja, e quando ele vir buscar a igreja, os anjos vão juntar nos 4 cantos da terra. É invisível. Ninguém verá
essa vinda de Jesus, o mundo não vê, o mundo só vai perceber que desapareceu, que acidente de avião, acidente de carro. Tem gente que até zomba quando a gente fala isso, né? Então, é isso aí, eu quero chamar a atenção disso aí. Quando você lê Mateus 24, faça a leitura organizada, organiza a leitura e vê o que Jesus falou da grande tribulação, que é do 15 ao 22, tá? Então eu vou encerrar aqui, eu cheguei a 30 minutos, pode cair qualquer hora o vídeo, eu vou encerrar aqui, pedindo para quem ouvir para mim, para ouvir esse vídeo, né? E outros vídeos do pastor Jaime. Esse já é o 8º vídeo, porém é a continuação do 5, continuação do vídeo 5, a respeito da grande tribulação. Eu tenho aí 2 vídeos também de oração, tem um vídeo de abertura e apresentação do canal, que é o primeiro. Mas os irmãos, né, curte esse vídeo, dá o like nesse vídeo para que o YouTube espalhe esse vídeo aí, porque eu creio que é importante receber essas explicações, irmão. Depois você senta, por isso que eu coloco o gráfico. Eu apresento nem só com palavras, nem só